Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro da Princesinha do Mar, da praia de Copacabana. Nós estamos a 100 metros da praia e hoje o mar está calmo, as pessoas se divertindo, tem criança na água. O grande problema é que a temperatura parece que está muito baixa, assim, parece que a água está em torno de 21, 22 graus, que é um problema das praias cariocas, né? Em comparação com as praias do Nordeste, a praia carioca é bem fria às vezes, né? E o outono não está, é uma época do ano que eu gosto muito, que a temperatura é excelente, mas a água fica assim, a pessoa tem que estar com muita disposição, né, para enfrentar aquele frio. Hoje é sábado, como de hábito, nosso programa é no final de semana, e dia 3 de junho de 2023, e nós estamos com esse programa encerrando a semana dedicada ao controle do tabagismo no Brasil e no mundo. É uma data que foi pensada pela ONU, pela Assembleia de Saúde, a Assembleia Mundial, em Genebra, em 1987, e passou a vigorar em 1988. A cada ano, a cada 31 de maio, um tema é eleito pela Organização Mundial da Saúde para ser trabalhado. O deste ano foi a preocupação da organização com as famílias produtoras de tabaco, cujo mercado de consumo está claramente em declínio, a tendência é de declinar ainda mais, e nós precisamos apoiar as famílias para que tenham condições de explorar outros cultivos nas suas lavouras. Então, o tema desse ano foi o mundo, nós precisamos de comida e não de tabaco, né? Tabaco é uma planta, mas não é uma planta comestível. E o mundo está vivendo uma situação complexa em relação à inequidade e à desigualdade socioeconômica. E nós temos, por exemplo, no Brasil, 33 milhões de famílias em situação super precária, em clara insegurança alimentar. O programa, então, de hoje, fechando a semana do Dia Mundial Sem Tabaco, vai trazer uma vertente, uma questão que às vezes não é muito debatida, que é a saúde mental das pessoas e a relação entre esta saúde mental e o que eu gosto de chamar de nicotinismo, porque normalmente se chama tabagismo o problema, mas eu considero, e é a escola francesa que tem esse pensar, que o problema principal é a dependência química em nicotina. É ela que leva às consequências posteriores, mais de 70 doenças, no momento mais de 1,3 bilhão de dependentes, mais de 8 milhões e 200 mil mortes por ano. É mais do que um holocausto que se deu em 5 anos, é mais do que um holocausto anual. Mas boa parte dos problemas que ocorrem justamente pela relação que a nicotina faz com o cérebro humano e daí com a nossa resposta psíquica, emocional e psiquiátrica mesmo, né? Então, para isso, a gente convidou uma colega muito querida, que eu tenho dito a ela que ela é hoje já uma bastiã da nova geração dos profissionais de saúde que estão dedicados a enfrentar a indústria da nicotina. E Carolina Costa, psiquiatra, mestre em psiquiatria pelo IPUB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerada a melhor universidade do país, com maior produção científica, e ela, então, está fazendo lá também uma revolução, herdou uma participação num departamento da universidade chamado Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo, NET, que foi uma criação de um colega dileto meu, Alexandre Pinto Cardoso, que depois passou
o departamento, o setor, para um outro colega nosso, esse que nos deixou há pouquíssimo tempo, o Alberto Araújo. Então, que é uma pessoa muito cara, tanto a mim quanto a convidada. Enfim, eu fiquei até muito feliz de saber que você estava também fazendo parte do grupo do NET, né? Então, Carolina, para a gente abrir o programa, antes da gente falar sobre o tema principal, a gente gostaria que você falasse sobre você um pouquinho, um resumo aí da sua história, até você bater, não só na psiquiatria, por que você optou por isso, por essa especialidade, mas também porque dentro da psiquiatria você tem se dedicado tanto, tem sido essa voz hoje já tão presente no enfrentamento do que eu chamo de principal problema de saúde do planeta. As pessoas se referem assim, é o maior produtor de morte evitável. É verdade, né? Reconhecidamente o cigarro é dito, inclusive, pela OMS como o maior produtor de morte evitável. Mas eu prefiro dizer que ele é o maior problema de saúde pública. Entre as 10 principais causas de morte, o cigarro está envolvido lá entre 7 e 8 causas, né? Das principais, se você puser 5, ele está envolvido em todas. Há dúvidas quanto ao Alzheimer, que é a 5ª causa, mas infarto, AVC, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e pneumonia está lá. A 6ª causa é o câncer de pulmão. Então, entre as 6, ele está claramente envolvido em 5. Então, não é, para mim, o maior produtor de morte evitável, é o maior produtor de problemas sanitários. Mas conta um pouquinho de você, psiquiatria e nicotinismo. Como é que foi esse seu trajeto? O que tem a ver, né? Bem, quando eu decidi fazer psiquiatria foi nos 45 minutos do segundo tempo, por conta de uma obrigatoriedade da minha faculdade. Eu fiz a Universidade Federal Fluminense na graduação e lá era obrigatório. Se você fosse fazer acupuntura, não interessa, você ia rodar na psiquiatria e acabava convertendo muitas pessoas, porque o professor era apaixonante, né, o Fernando Nasser, e a gente conseguia atender os pacientes, né, graças ao ambulatório que ele fazia às 6 da manhã. Como acadêmico de medicina. Como acadêmico de medicina. E eu sempre fui muito apaixonada pelo atendimento ao paciente, pela relação médico-paciente, à beira de leito, né. Estudava muito, assim, semiologia médica, então nunca me afastei, né? Tem gente que já faz faculdade pensando que vai fazer psiquiatria. A maioria da minha turma queria outra coisa, dermatologia, radiologia. Quando passou na psiquiatria, se apaixonou. É óbvio que já tinha disciplinas dele, né? E do Mauro Mendilovics, de outros professores da psiquiatria que também eram muito legais, assim, eram muito boas. E o internato a gente brinca que é o raio psiquiatrizador. Quem ia fazer radiologia decidia fazer psiquiatria. O internato, para nós estudantes de medicina, é o 6º ano, é o último ano. Sim, isso, é o último ano. E eu fiz em agosto e setembro, soltando marimbondo pela boca, falando assim, que absurdo, eu vou fazer clínica médica, por que eu estou aqui? Olha só como é que é a vida, a gente paga, né, pelo que a gente pensa. E aí eu fiz a prova para psiquiatria, continuei na psiquiatria a partir daí, e quando fui para a residência, levei um susto, que mesmo profissionais que eram meus veteranos, assim, e que eu achava que não fumava, porque eu estava dentro do hospital geral, e era uma coisa que já era sabida, né, lá para 2006, por exemplo, já tinha acontecido a Convenção Quadro, fumando dentro da área da psiquiatria. Eu, caramba, como aqui é normalizado, né? E eu já ficava nervosa, porque quando eu entrei na sala de atendimento, não tinha maca. Aí eu, meu Deus do céu, só tem um divã. Como é que eu vou fazer agora para examinar o paciente? E eu perdi alguns pacientes de uma forma bem súbita, que provavelmente era de origem cardiovascular, né? E, inclusive, era muito dividido, assim, a psiquiatria era como se não pudesse ver o corpo. Né? E depois um professor muito querido meu, o professor Marco Antônio Brasil, contava uma história que quando ele era residente, uma secretária administrativa colocou: meu filho, você só fez o exame psíquico desse paciente, ele só tem alma, não tem corpo. Coloca, porque senão o professor Jorge Adelino vai brigar com você. Então, me intrigava muito essa inexistência
do corpo, coisa que depois foi mais do que documentado lá para 2007, por aí, que não há saúde sem saúde mental. E os pacientes não tinham acesso à saúde física, né, à promoção de saúde física, tinha um buraco enorme de inequidade com relação ao acesso ao tratamento do tabagismo, uma permissividade, como se aquilo fosse um remédio, e morriam 25 anos antes que a população geral. Enquanto a maioria teve benefícios, né, assim, de promoção de saúde ao longo do tempo, existia uma defasagem absurda. E, a meu ver, era um estigma velado. Quando você diz coitadinho para o paciente psiquiátrico, você está colocando ele numa margem inferior. Deixa ele fumar, coitadinho. Não é coitadinho. Coitadinho justamente porque está fumando. Vamos trabalhar isso, né? E no CPRJ, quando eu trabalhei lá, que é o direção... CPRJ? É o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, é do Estado. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar lá, primeiro na emergência, e depois eu fui para a enfermaria, e era como se estivesse numa boate nos anos 90. Saía de lá com a garganta ardendo, né? Oh, meu Deus, e era uma... Todo mundo fumava dentro da enfermaria. Todo mundo fumava. E era inclusive um dilema, os profissionais, como involuntariamente. Você diz, né? E eles não gostavam, porque gerava briga, um brigava com o outro por conta do cigarro, fazia chantagem por conta do cigarro, te dei um cigarro, então você me deve R$50. Entrava droga pelo maço, o isqueiro que ficava com a enfermagem sumia. Então, era uma coisa assim, meu Deus do céu, tem gente internada involuntariamente e sem capacidade de determinação 100%, né? Com quadros delirantes, alucinatórios. Então, era um risco. Era um risco para a equipe. E era um risco ocupacional, porque todo mundo lá estava fumando. Quando eu entrei e ficava lá dentro da enfermaria, eu entrei em contato com a Ana Helena Ricin, que adorou a ideia, até porque um hospital... Que hoje é a coordenadora do programa de tabagismo do município do Rio. Isso, e ela sempre foi muito querida. Um beijo para Ana Helena. Vou mandar esse vídeo para você, Ana Helena. Isso aí. Ela foi muito querida e ela, nossa, que coincidência. A gente acabou de ser chamada aí por um paciente do Hospital Dia, o Nilo Sérgio, que era muito ativista, e falava, olha, lá pode fumar dentro do prédio. Vamos fazer alguma coisa a respeito. Então, coincidiu, sim. Como sempre, quando a sociedade civil se manifesta, né, as coisas andam. Né? Não dá para ficar só com os profissionais de saúde. Um paciente psiquiátrico. A gente precisa sair da mesa do consultório, né, sair da posição e entrar na mobilização social mesmo. Não, e o paciente psiquiátrico, na verdade, esse nome, né, não se deve historicamente, historicamente, veio de uma necessidade de isolar pessoas que estavam fora da norma. Reforçando, né? O estigma. Isso. E lá os pacientes são capazes de pacientes porque eles se tratam lá, né? Eles fazem consulta ambulatorial, que hoje em dia é até espalhada pela rede, né? Inclusive pela atenção primária, para aumento do acesso. E isso ajudou, essa coincidência, né? Fez com que a gente vai abarcar esse projeto sim, e começou a ter tratamento lá dentro. E mudou radicalmente o clima, o envolvimento dos pacientes em atividades. Da dependência de nicotina. Da dependência de nicotina e da saúde mental. Sim. Foi lá que eu tive a prova, assim, né? Eu percebi, olha, tratar tabagismo é central, não é periférico na saúde mental. Porque a maioria pensava, não, isso não vai sair, coitado, isso você não vai conseguir, querida. Mas dentro da internação é o lugar que fica mais fácil. Porque alguns recusavam o adesivo, a gente respeitava e não agitavam. Conseguiam ficar sem. Né? Mas porque via? Por que eles não usavam adesivo e não agitavam? Porque as medicações faziam efeito. Sim. Porque os hidrocarbonetos do cigarro e outras substâncias químicas baixam o nível no sangue, né, até 80%. Então, é como se ele não estivesse tomando medicação nenhuma e tomando medicação. Né? Vamos voltar um pouquinho, antes da gente entrar definitivamente no tema. Você estava aqui, antes do programa começar, me falando sobre a década do cérebro, que mudou muito a psiquiatria, e eu te perguntei quando é que foi essa década. Você falou que foi na década de 90, né, do século XX. Fala um pouquinho dessa década, a importância, o que exatamente que mudou. Quer dizer, não é que mudou radicalmente, mas que ampliou as possibilidades. A gente conseguiu aplicar mais a neurociência ao comportamento.
coisa que lá atrás, lá em 1910, com Freud, era uma coisa muito observacional, né? Com a ampliação de PET scan, né? SPECT, exames neuropsicológicos, exatamente, as coisas ficaram mais localizáveis, né? E a reabilitação neuropsicológica cresceu muito. Então, um professor meu, William Berger, ele você fala... chama de reabilitação neuropsicológica? Você tem, hoje em dia... aparelhos mesmo, jogos de computador que treinam as funções cognitivas. Né? Então, em pacientes portadores de esquizofrenia, por exemplo. Dá um exemplo de como é que isso funciona. Eu não sou dessa área, Sim, então eu não saberia dizer exatamente, mas existe como se fossem exercícios para o cérebro, exercícios de funções cognitivas relacionadas a funções sociais, cognição social. Isso tudo a gente consegue. Óbvio, vai recuperar totalmente? Não, existe uma neuroplasticidade limitada, mas existe um treinamento que dá para fazer. E isso tudo vem, então, deve estar se desenvolvendo mais ainda no século XXI, né? Sim, realidade virtual. Então, realidade virtual para prevenção de recaída em uso de substância, né, em uso de cigarro. Isso já dá para usar. Como é que é a realidade virtual? Coloca um óculos, a gente usa muito em terapia cognitiva para exposição. Isso já está em uso. Mais em pesquisa aqui no Brasil. Mas talvez haja centros, né, ao longo do mundo, sim, ao redor do mundo. O sujeito é dependente de uma droga. Sim. Você coloca o óculos e o que tem lá do outro lado da realidade? Tem alguém oferecendo a droga, como é que você vai fazer? Aí é treino de habilidade de enfrentamento. Alguém te critica, né? E aí como é que você vai treinar a habilidade social para receber a crítica de uma maneira construtiva, para ser assertivo, né? Habilidades socioemocionais, que são muito importantes para você ter um desenvolvimento emocional saudável e ter relacionamentos saudáveis. Sim. É interessante, como se fosse um teatro. Sim. Com tecnológico. Com imersão visual, imersão, né, na audição. Isso a gente já faz em grupos, mas é quase um psicodrama, né? Sim. E então grupos facilitam esse tipo de técnica, que são da prevenção de recaída, que o Alan Marlatt que estruturou e até hoje a gente usa no tratamento de uso de substância. Mas a realidade virtual veio deixar independente de qualquer outra pessoa oferecendo, né? Enfim, acho que facilita muito a imersão. Antes da gente, perdão, definitivamente assumiu a questão nicotinismo e saúde mental, eu esqueci de tocar numa das coisas que você participa, que você é membro, a ABAD, né, a Associação Brasileira de Estudo de Drogas, de Estudo do Álcool e outras drogas. Fala um pouquinho o que é a ABAD, para quem não conhece. A ABAD ela existe desde a década de 90 também. Eu sou até recente na ABAD. Né? Hoje em dia, a nossa presidente é a Alessandra Dil, que tem muitos livros publicados, é muito dedicada ao ativismo em relação ao uso de substância, está também envolvida no ativismo com relação ao nicotinismo, tem muito interesse acadêmico, tem muita potência, né? Eu admiro demais o trabalho dela. E os associados, eles são tanto conselheiros em dependência química, né? Psicólogos, assistentes sociais, é multiprofissional. E a gente tem congressos de 2 em 2 anos, né? E eu acredito que muitos dos profissionais lá de dentro da ABAD, eles fizeram muito pelo país nessa parte, né, de política nacional de uso de droga. É claro que não necessariamente as pessoas que fizeram estão associadas à ABAD, não é isso que eu estou falando. Tem muitas pessoas que eu admiro, né, o próprio Marcelo Cruz, enfim, outras pessoas que não necessariamente estão na ABAD, mas eu acredito muito na potência dela. Tem grupos de WhatsApp, tem a anuidade, né, não costuma ser cara, e eu acredito que tem muita movimentação hoje em dia, ainda mais acelerado pela pandemia, né? Com lives que capacitam muito com informação de qualidade, que eu acho que isso é muito importante para a gente não perpetuar um modelo moral, né? Um modelo punitivo apenas, um modelo criminoso, porque hoje em dia a gente sabe que a questão do uso de droga é desespero e isolamento, até o nicotinismo. Né? Você tem várias necessidades emocionais lá que estão
lá no fundinho, não sendo atendidas, não sendo nem conscientemente, né, pensadas pela pessoa. Inclusive, é por isso que o tabagismo agarra tanto, né, que te anestesia. Você não pensa na sua vida, você não pensa nas suas necessidades que outras pessoas não estão atendendo, mas que você tem direito, que são legítimas, e acaba perpetuando um alívio, uma vida de alívio, mas não necessariamente em direção a um propósito do que você acha importante na sua vida. E isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que a gente nunca pode dar uma mensagem universal, porque o que é saúde para você talvez não seja saúde para mim. Lá no CPRJ mesmo, eu fazia um grupo de educação em saúde para poder conversar sobre a política, né, livre do tabaco lá dentro. E teve uma senhora que me marcou muito, que eu falei, mas, dona fulana, isso é importante, vai ser importante para a sua qualidade de vida, a senhora tem isso, tem aquilo de saúde. Ela virou para mim, minha filha, se viver valesse a pena. E aí bateu logo em mim aquela coisa, a relação conjugal dela era super violenta, o marido bebia, ela vivia em situação de insegurança alimentar o tempo todo. Então, quando a gente vai colocar a nossa razão no outro... Isso. Para um pouquinho e pensa, extrai do outro o que é importante para ele. E a gente tem uma impressão, às vezes, de que o mundo está em harmonia. Sim, e alguns poucos estão fora da sintonia adequada. Né? Mas quando, por exemplo, eu estudo a questão das mortes violentas, né? E porque eu sou um ativista também na área do trânsito, na violência no trânsito. Aí quando você vai lá nas páginas globais que falam sobre morte violenta, a OMS, inclusive, tem muita informação. Quando você vai ver as mortes violentas, normalmente elas são por alguns motivos, né? Assassinatos, guerras, acidentes de trânsito, acidentes, por exemplo, de mergulho, né? Quedas, e tem lá um item que é suicídio. E nós achamos que vivemos num mundo violento, e esse mundo violento se reporta muito às guerras e aos assassinatos. Mas quando você soma guerra e assassinato e compara com o suicídio, quase que o suicídio ganha. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que a humanidade se mata, né? E às vezes você vem com um discurso pronto, né? A gente como técnico, olha, não fume porque o cigarro mata. Que furada. De repente vai ter gente, que bom. Exatamente. Pode ser um caminho, né? Eu ouvi já isso muito na minha vida. Eu parei de falar isso. Eu faço a abordagem centrada na pessoa. O que é importante para você? Exatamente. Vamos elencar aqui? O que é importante? O que não pode ter, o que não pode faltar no ingrediente da sua vida e que você gostaria que tivesse? Honestidade, geralmente são valores abstratos, né, que a gente procura, assim, porque não ganhar 1 milhão. Ganhou 1 milhão e aí? E depois? Né? Então, de repente, é status social. E existe uma lista de valores, né, que é o baralho dos valores também, da Neliana Figli, que é uma psicóloga que eu gosto muito. A Rosiana Ribeiro também trabalha muito com valores. Então, valores não morais. Não é virtude, necessariamente. Sim aquilo, assim, família, honestidade. Né, eu quero ter amizade. A amizade é muito importante, eu não vivo sem isso. Né, eu me sinto sozinha. Então, aí sim você tem mais chance de movimentar o comportamento da pessoa para aquilo que significa muito para ela. Né, e não parar de fumar. Você consegue desenvolver discrepância. Olha, quanto mais você fuma, mais sozinho você fica. Então, você está me dizendo. Né? Muita escuta ativa, em vez de consertar. Porque para muitas pessoas que estão... O que é escuta ativa? É você repetir aquilo que é uma fala de mudança, uma fala de manutenção do comportamento, ou uma fala que está muito imbuída de emoção, que é importante para aquela pessoa. Isso valida a pessoa, que vale igual um diazepam. Não precisa nem prescrever calmante para essa pessoa, entendeu? É verdade. A relação tem um poder que, se você está em isolamento, você morre. Não é interessante o que você está falando? Se alguém ouve... tira do contexto e ouve sua fala, o que ela é psiquiatra? Então é por isso que ela consegue ouvir. E, na verdade, não é porque você lida com a... É de qualquer profissional. É de qualquer profissional, não só médico, né? Até na amizade. Se você vai e conserta a pessoa, pode parecer que você está querendo bem. Mas para aquela pessoa pode ser assim, poxa, eu estou errada mesmo. Tem que fazer o que ela quer. Eu não presto mesmo. Exato, é invalidante. A gente tem que tomar cuidado com esse vício de linguagem, esse vício de conversa, porque hoje em dia a gente sabe que pode fazer mal. Deixa eu voltar aqui no que você falou, para não deixar passar. Você citou, inclusive, a sua admiração pela Alessandra Gil.
e diz que ela tem alguns livros. Quem quiser procurar, eu depois, quando editar o vídeo, eu vou colocar o nome dela direitinho, mas é Alessandra com 2 S. E Dil é difícil, não sei de que origem é esse Dil, hein? Olha, boa pergunta, é Alessandra, por favor. D-I-E-H-L de laranja. D de dado, I. Isso mesmo. É que o gaúcho fala E. Isso. H-L. Não fala, Geraldo? O gaúcho fala I? Então, o Maranhão também fala I. Aliás, são, acho que os 2 estados que melhor falam a língua portuguesa. É verdade. A Alexandra, então, tem vários livros, é só botar no Google e pesquisar e provavelmente vai encontrar um bom material para reflexão. Ela é uma Qualquer máquina dia de vamos ciência. até trazer a Alessandra aqui para a gente fazer um programa sobre a BIAD. Recomendo. Né? Bom, o tema do programa hoje, nicotinismo e saúde mental. Não é doença mental, é saúde mental. Normalmente, como de hábito, eu peço aos convidados para darem o título do programa. Você escolheu esse. O que te motivou a escolher esse para ser a abertura do programa? Porque é um investimento que eu faço de conscientização, de ampliação de consciência, de que o nicotinismo não é periférico, não é um problema menor. Às vezes você trata o nicotinismo e você tem melhora da depressão, da ansiedade. Tem trabalhos que falam sobre isso. Tem um tamanho de efeito igual a medicar com antidepressivo, com estabilizador do humor, né? Porque as medicações passam a fazer efeito e também a própria nicotina e a inflamação que você inalar coisas que entram no seu vaso sanguíneo causa são responsáveis por sintomas depressivos, né? Pela saúde mental deteriorar, por inflamação no cérebro, por inflamação no organismo inteiro, né? Por coagulogênese, né? Aumento da formação de coágulo, que se tem no corpo, tem no cérebro também. Então, assim, são os fatores que mudam o estilo de vida, eles também tratam saúde mental. Por que tem gente que diz assim, todo depressivo é fumante? Essa correlação é real? Se você, sem tratamento, você pega 100 depressivos, quantos desses vão ser fumantes? Olha, tem trabalhos que falam que o uso da nicotina, ela, apesar de ser antidepressiva, né? Tem trabalhos assim, ideia, né? De imediato, mas a longo prazo inflama pra caramba, gera estresse oxidativo, aumenta 2 vezes. Né? Tem trabalhos de coorte, que é de acompanhamento de uma população ao longo do tempo, de mais de 1.000 pessoas, ao longo de 11 anos, 9 anos, coisas assim imensas, que me impactaram muito, de saber que até, independente da pessoa ter depressão antes do tabagismo ou não, tinha chance 4 vezes maior de desenvolver depressão. E isso era dose-resposta. Era quanto mais fumava, mais sintoma depressivo tinha. Então, é uma relação bidirecional. Né? Eu não sei exatamente a prevalência por causa disso, assim, porque tem trabalhos que pegam população que não tem sintoma depressivo e vai desenvolver depressão, né? Mas hoje em dia a gente sabe, até a Sandra Marques, que é de São Paulo, ela fala muito isso. A Sandra é a coordenadora do Programa Estadual de São Paulo. Isso, maravilhosa também. Admiro muito o trabalho dela, muito ativa. Ela elenca as principais comorbidades clínicas e psíquicas. Depressão e ansiedade é maior do que hipertensão. Hoje em dia. É óbvio que a gente tem a contemporaneidade, estar próximo, mas distante. A habilidade socioemocional, ela não é muito estimulada, porque é tudo via tela, né? Existem outros fatores que podem implicar, né? As crianças crescem com babá eletrônica mais do que, né, com os pais. Então, existem outros fatores que podem implicar nisso, mas a gente sabe que hoje em dia é muito, muito mais reconhecido e está lá no topo. Depressão e ansiedade, o cigarro, às vezes, é um marcador, porque serve para regulação emocional. Né? Serve para alívio. Sobre a criança que você falou, agora nós fizemos um programa aqui sobre tabagismo e doença nos olhos. E evidentemente, essas tais telas que você está se referindo estão gerando doenças oculares. Né? Já que falamos de crianças, uma informação que a maior parte dos leigos talvez não saiba, é que essa dependência em nicotina se instala na maior parte das vezes até o final da adolescência.
varia de estudo para estudo, de país para país, mas, a grosso modo, diz que 90% dos fumantes atuais iniciaram-se até final da adolescência, até completar 18 anos. E há outros estudos que falam que 95% a dependência se instala até completar 21 anos, tem a maioridade. Do ponto de vista da psiquiatria, ou seja, é uma doença, no mínimo, herbiátrica, né? A doença do adolescente. Sim. Há crianças também, um percentual menor, mas o Banco Mundial, inclusive, tem um estudo interessante que mostra uma quantidade não pequena, sobretudo na lavoura, de crianças que começaram a fumar com 5 anos de idade. Mas isso são pontos fora da curva. Já que é uma doença tão grave, que eu considero a mais grave das doenças do planeta hoje, se inicia numa fase tão determinada, primeiro eu queria te fazer 2 perguntas. Para você, você não é aqui a ditadora da verdade, né? Mas com certeza é uma pessoa dedicada ao tema, que gosta do assunto, se dedica, tudo, fala sobre isso. Por que as crianças começam a fumar nos dias de hoje? É diferente da minha geração, por exemplo, há 50 anos atrás, quando eu tinha menos 50 anos do que hoje. Havia um certo nível de informação, mas não era tão grande, e os meios de comunicação para comunicar essas informações também não eram tão amplos, né? E a que você atribui a nossa sociedade? Inclusive agora a gente tem estudos recentes sobre a PENSE 2019, a pesquisa de saúde escolar, que mostra que está aumentando a iniciação e a experimentação da juventude aqui no Brasil. O que você atribui e o que você acha que a gente precisa fazer? Porque a gente se dedica muito à questão da cessação, à questão dos ambientes livres e tal. Isso contribui, evidentemente, para que menos jovens comecem, mas não é o suficiente, né? Ao meu ver. E o que você atribui essas 2 coisas? Por que as crianças começam a fumar hoje? E por que a gente tem dificuldade de chegar a elas? Por que a gente não se preocupa tanto? Eu assisti agora, estou me alongando um pouco, porque esse é um tema muito caro para mim. Eu assisti agora toda a solenidade do Congresso Nacional, no dia 29, sobre tabagismo, assisti inteiro, editei os vídeos, e assisti a solenidade também do INCA, no dia 31. Em nenhuma das 2 solenidades não houve uma menção sequer, em mais de, 4 horas de atividades nas 2 somadas, uma menção ao setor educação, uma menção à iniciação. E é onde tudo começa. O tabagista, se ele não começar a fumar até ser maior de idade, a chance de ele se tornar fumante depois cai muito. Mas eu considero isso um tabu. A gente parece que tem dificuldade de falar nesse assunto. Que reflexões você faria? Sim, eu acho que falta aprofundar muito programas preventivos. Também é um assunto muito caro, que eu tive a oportunidade de ser convocada por alunos, estudantes de medicina do FRJ, para orientá-los no projeto IAT, né, que nacionalmente é coordenado pelo Paulo Correia, que agora é o presidente da comissão. Uma delas me entrevistou a seu pedido. Eu sempre mando vídeos seus para eles, assim, somos seus fãs. E são alunos que me encantaram demais, né, porque a possibilidade de você ampliar a consciência com informação de qualidade através de pares, né? E não de uma pessoa que é de outra geração, que não entende, porque é muito diferente. Você está vivendo na mesma época, né? E você está numa outra fase de vida. Você entende do assunto, mas não entende daquela geração. Exatamente, o drama que está acontecendo lá, das dinâmicas, né? Então, eu acredito que os pares, né, poderiam, né, com certeza ser incentivados, como os vídeos que você coloca mesmo, né, de expoentes da juventude, assim, que acabam estimulando informação de qualidade e sendo ativistas numa causa que afeta a própria faixa etária deles. E ao contrário, a gente tem influenciadores jovens que estão influenciando, ganhando dinheiro para influenciar para a iniciação. É uma terra de ninguém. Né? Se aparece lá um vídeo do YouTube para você, uma sugestão com um cara usando vape,
né, você tem 2 vezes mais chance de depois usar. Sim. Existem trabalhos que colocam isso muito claramente. Então, a influência está muito mais subliminar do que antes, que você controlava a TV, você tinha como colocar uma regra. Né? Agora você aparece, está recebendo da indústria ou acha legal e espalha aquela informação que é uma coisa, né, como se fosse uma coisa assim, é só vapor de água, né, como tem no Brasil escola, e é uma mentira. Você citou muito en passant. Como é que é o nome desse projeto? E descreve o projeto um pouco. É um anglicismo, né? É Education Against Tobacco. Foi uma iniciativa... EAT. Né? Educação contra o tabaco, mas a sigla em inglês é EAT. Education Against Tobacco. E existem várias universidades no país e começou na Alemanha. Então, é uma iniciativa que, na verdade, é mundial, dos próprios estudantes de medicina irem em escolas municipais, escolas públicas, principalmente, e falar sobre como é a vida sem tabaco, né? Sem incutir medo, terrorismo, né? Que é uma coisa que gera reatância, não gera conexão, né? Não gera significado, valor àquela fala. Então, tem toda uma orientação de atuação e a gente teve resultados muito surpreendentes no sentido das professoras falarem, olha, esse ano a gente quer vocês de volta. Esse ano, por favor, os alunos adoraram e os alunos se envolveram. Então, você está dizendo universitários de ensino superior. Né? De medicina, principalmente. Por enquanto, medicina, mas eu acho que isso deveria até expandir para outras áreas, né? Psicologia, nutrição. Eles pedem, mas o protocolo é esse, infelizmente. Né? Agora, e vocês, então, vão à escola de ensino médio ou fundamental ou os dois? Médio e fundamental, é de 12 a 17 anos. 12 a 17. Esse ano foram 405 alunos que participaram. Sim. Ainda é uma coisa que precisa expandir muito, né? Quando eu fiz um projeto de tuberculose usando a Barra da Tijuca, eu e mais um grupo, que aliás a gente ganhou o prêmio de melhor experiência no controle da tuberculose do Brasil em 2000 alguma coisa. Só ali, só na Barra da Tijuca tem 100 mil alunos. Olha. Ou seja, quando você fala assim, 405 alunos, primeiro, eu parabenizo porque, enfim, é uma iniciativa que eu há muito tempo cobro, mas também a gente identifica que tem muito mais para ser feito, né? Que mais gente tem que comprar esse projeto, acreditar nesse projeto, como a gente também tem que ter outras iniciativas. Eu acompanho muito iniciativas americanas na África e em Gana desde o início. É um menino, um rapaz que entrou em contato comigo por um outro grupo de um Global Tobacco Leaders e ele conheceu o meu trabalho e nós nos comunicamos em inglês e tradução, não sei o que, às vezes. E também acompanho um pessoal na Itália. O que eu tenho visto assim, são pares, como você disse, lidando com pares, né? Falando, mas são pessoas do ensino médio falando para o ensino fundamental. Porque eu tenho percebido que isso tem sido exitoso? Porque os meninos do ensino médio de um colégio, eles não vão voltar lá no ano que vem. Eles passam o ano inteiro no colégio, né? Aquela garotada já chegando para o final da adolescência, por exemplo, no Colégio Santo Agostinho, onde meus filhos estudaram aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. O ensino fundamental e o ensino médio estão na mesma escola. E aqueles meninos que iniciam um trabalho quando bem capacitados, eles continuam na escola. Então, eles fazem um trabalho permanente, diuturno, inclusive exigindo dos professores também uma participação. Então, eu acho que esse é um dos caminhos que a gente também pode expandir um pouco mais, ouvir o que está sendo feito lá fora. Vocês estão trazendo uma experiência exitosa alemã, né? Por que isso? Porque vocês ouviram que existe uma experiência lá que está dando certo, vamos trazer para cá, né? E eu estou te dizendo, assim, me frustra um pouco o que me parece que é um interesse menor nesse tema, né? Eu não sei se é porque a gente que é da área da saúde não saberia lidar com a educação, por não sermos
do setor educação efetivamente, quer dizer, você não só atende na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas você também deve dar aula, né? Você deve dar cursos, enfim, você tem um lidar com a educação, mas a maioria dos profissionais de saúde não tem. Sim. Talvez isso assuste um pouco. Mas né? São muitas pernas, né, para cobrir numa engenharia que é muito perversa. Então, às vezes a gente leva uma pernada assim, meu Deus, de onde que veio isso? Como que a indústria inventou? Por exemplo, usar os ODS da Agenda 2030, como você já postou, em um evento promovido pela indústria do tabaco, promovendo os novos produtos para fumar. O ODS, vamos explicar para os ouvintes. O ODS é um mecanismo que a Organização das Nações Unidas acredita que pode contribuir para diminuir a inequidade, né, a pobreza no mundo. Então, ODS quer dizer Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem vários artigos. Cada artigo visa uma coisa: cuidar da água, cuidar do meio ambiente, cuidar da fome, cada objetivo tem. São 17 objetivos. Para a gente não precisar ir para Marte. E acabar com Marte também. Seria o passo seguinte, acabar com Marte. Depois que a gente chegasse lá. Depois Júpiter. Não dá. Mas hoje, com a nossa tecnologia, a gente acabaria mais rápido do que a gente está acabando com a Terra. Mas você, então, agora, eu fiz essa introdução do que são as ODS. Retoma o teu pensamento, fala novamente o que você disse. Eu vou parafrasear o André Silva, né, que a gente fez um evento agora da BEAD com o Stanton Glantz, ele se disponibilizou a participar, a moderar, né, e foi muito legal. E ele falou assim, Carol, quando a gente chega no pré-sal da indústria, tem mais. Tem o núcleo da Terra inteirinho. A gente não imagina. A gente tem sempre um prejuízo. A gente está sempre atrás da capacidade. Né? Eu lembro muito um vídeo, eu não sei se foi um vídeo que o Alberto passou em algum evento de sensibilização com os pacientes, que eles falavam que davam amostra grátis de cigarro nas escolas, na porta das escolas. Né? Na década de 60, 70, meu Deus do céu, isso é o cúmulo do absurdo. Né? O foco que eles têm na juventude. Tem uma mensagem, tem um vídeo agora que eu editei, acho que há uns 2 ou 3 anos, um vídeo americano em que eles também davam cigarros nos Estados Unidos, mas em zona de bairros de negros. Sim. E aí eles davam cigarro com mentol. Vídeos na África distribuindo assim, ó, como se fosse bala. Não, e uma forma da gente ampliar como é que se diz? Ampliar o acesso das pessoas é jogar o preço baixo, né? O cigarro brasileiro é um dos mais que já começa depois da pessoa que lute. Do mundo. Nosso cigarro é irrisório, Sim. né? Um cigarro de marca, assim, um dos mais caros do Brasil, não custa nem $2. Né? Na Austrália tem cigarro lá custando 40. Então, é incrível. E é uma forma de você induzir jovem a começar, né? Colorido, né? Essas coisas de... mentol. Tutti-frutti. Coisa que a gente ganhou né? Para a saúde pública e não levou. Como é que consegue isso, gente? Você, voltando à história do protagonismo juvenil, uma das coisas mais fantásticas que eu acompanhei agora recentemente é que uma das premiadas nos Estados Unidos pela ONG Tobacco Free Kids, que tem lá um prêmio dos adolescentes ativistas contra o tabaco, né, do ano, esse foi do ano de 2023, uma das premiadas, uma moça, adolescente, é da Califórnia, e ela foi uma das vozes, das principais vozes para que o projeto de lei californiano, né, nos Estados Unidos cada estado tem uma lei, né, a Califórnia proibiu o aditivo de sabor e de aroma em cigarro, fruto também da incidência de uma adolescente ativista. Legal. Né? Uma coisa revolucionária. E nós aqui temos, por exemplo, um projeto de lei do Senado, né? Um PLS do José Serra, de 2015. Nós já estamos em 2023. Já 8 anos se passaram, o troço não é votado. Agora foi para a Câmara. Ele passou, afinal, pelo Senado, com muito esforço, e foi para a Câmara. Ainda vai demorar mais ainda. Enquanto isso, os aditivos estão aí. Outro dia eu vi um cigarro de uma marca X, de uma pessoa amiga, e aí eu
Peguei, eu estava num bar, peguei uma faca e cortei o filtro daquele cigarro e lá tinha uma bolinha verde. Você aperta. É assim, é de uma crueldade. Crueldade, né? É em nome do lucro total. O jovem não começaria a fumar porque é muito áspero, ele bota lá algo que é anestesia. Eles usam um termo hoje em dia na moda, né? A redução de danos. Eu digo que é que se dane. Na verdade, que se dane você, meu lucro aqui primeiro, por favor. Porque aí a pessoa fica com... É um estímulo supranormal, né? Que eu li aquele livro Hábitos Atômicos e é muito interessante, porque é sobre economia comportamental. O que faz você aumentar a frequência, o que faz você diminuir. E ele dá o exemplo de que a pasta de dente, ela não era saborizada. Ela não tinha sabor. E como é que você ia conscientizar as pessoas a criar o hábito de escovar os dentes para evitar cáries, evitar abscesso, evitar, né, para melhorar, promover a saúde das pessoas? Colocar aumenta. Então, você com um estímulo supranormal, você aumenta aquela frequência. Sim. E é exatamente isso. A pasta de dente era para nos proteger. Exatamente. Né? A bolinha do cigarro, a bolinha não, é para matar verde. mesmo. Nós vamos daqui a pouco fazer um intervalo para o segundo bloco. Antes do intervalo, eu vou ler aqui uns comentários do nosso chat, porque o nosso programa está passando ao vivo pela rádio, 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, pelo site da rádio, que é NSC, Rádio NSC, arroba, como é que é? RádioNSC.com. RádioNSC.com. E passa também no nosso canal no YouTube. Então, no canal tem uns comentários no chat, um deles do Carlos Henrique Costa, Dr. Carlos Henrique Costa, parabéns pelo brilhante trabalho de controle do tabagismo que vocês fazem. Obrigado, Carlos Henrique, divulga pra gente o programa. Ana Margarida Rosenberg nos dando parabéns e dizendo, num outro comentário, dizendo que ela está assistindo de Paris. Ai, que chique! Internacional. Ana Maria Rosenberg, sabe quem é? Esposa do a José esposa Rosenberg. do meu grande influenciador, professor José Rosenberg, que nos deixou aí depois de mais de 90 décadas de vida e foi um dos caras mais importantes para o movimento brasileiro, né? Ele batalhava nisso desde a década de 60. Falava muito. É uma pessoa queridíssima. E, enfim, ele fez parte da base de tudo que a gente conquistou hoje. Ana Maria, um abração para você e Rosenberg. Depois, se quiser dizer como é que está o tabagismo aí em Paris, porque a minha formação foi na França, mas numa cidade menor chamada Estrasburgo. Mas a gente recentemente esteve em Paris e nos disseram que fuma-se muito lá. Nossa, confirma o chão isso pra gente. O chão Nicole Machado, muito bom, doutor Alexandre Milagro. Ou seja, alguns comentários legais para o programa. E todo mundo que faz comentário tem o compromisso de clicar em gostei. Não pode clicar em outra coisa e compartilhar. Para nós, o mais importante é que a informação que a gente está aqui partilhando e debatendo e passando ao ar, ao vivo, chega a mais pessoas. Né? Ampliação de consciência. É o primeiro estágio do processo de mudança. Repete a frase para a gente fechar o bloco com essa frase. Fala. É o primeiro estágio do processo de mudança, ampliação de consciência. Geraldo, com essa vamos para uma ou duas músicas sobre tabagismo, sobre nicotinismo da nossa ONG. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. ZYU 201. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudioNSC@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça,
fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, gente, estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. Esse espaço, esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, que é uma organização da sociedade civil que visa reduzir os impactos os impactos ambientais, os impactos econômicos, os impactos sanitários, né, as doenças e os impactos sociais que isso tudo gera posteriormente. A nossa convidada hoje é uma psiquiatra, Carolina Costa, e nós estamos debatendo a relação positiva, negativa entre o uso de nicotina, a saúde mental e também as doenças na área psíquica. No intervalo, eu pedi a convidada para a gente reiniciar o programa, esse bloco, tentando traduzir para vocês ouvintes, sobretudo aqueles que não sejam da área da saúde, o que é essa tal nicotina que nós falamos. Eu mencionei que é a droga que mais gera dependência dentre todas as que a gente conhece, mas vamos esmiuçar um pouquinho, Carolina, por tudo que você já estudou. Aliás, o professor Rosenberg, que nós citamos no final do bloco, tem um livro chamado Nicotina, e ele era um dos caras que mais entendia desse tema.
Olha a responsabilidade que eu vou passar para você que também conhece ele. Perdão, Ana Maria, né? Ana Margarida Ana Margarida, Rosenberg. desculpa, Ana Margarida, eu vou tentar fazer o meu máximo aqui para honrar o nome do seu esposo, que é muito querido, né? Entre os ativistas, o Alberto Araújo falava muito bem dele. Então, a nicotina, ele é uma molécula que está presente na natureza e que a gente tem receptor para ela, infelizmente, que talvez se a gente não tivesse, a gente não estimularia os neurônios. Ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, que é uma coisa muito difícil, porque imagina se qualquer bactéria ultrapassasse, seria, né, geraria uma infecção que poderia causar a morte. Ela consegue ultrapassar e todo o mecanismo vai em relação à nossa área de prazer, né, que pode existir de várias formas, inclusive... O nosso cérebro tem várias áreas, uma delas é a área do prazer. Sim, essa área do prazer eu estou colocando bem resumidamente, porque na verdade é uma área de saliência de comportamento. É aquilo que a gente dá valor. Então, aquilo que estimula essa área, que é o sistema límbico, principalmente o núcleo accumbens, que libera a dopamina, quando libera a dopamina, nosso cérebro interpreta, olha, isso aí é preciso para sobreviver. Sem isso eu não vivo. Sem isso você vai passar mal. Sem isso corre risco de morte. Então, foi um sistema que veio evolutivamente para a gente ter alimento, buscar água, buscar relacionamento. Como assim? Buscar relação sexual para procriar. Explica isso melhor. Então, é para sobrevivência e para a reprodução da espécie. Para perpetuação, se você for pensar em evolução. Né? Ele está lá por causa disso. Seria a área do desejo. Nós subvertemos, exatamente, do desejo da sobrevivência e perpetuação da espécie. Tudo aquilo que me faz bem, me gera memória afetiva boa na amígdala, eu vou repetir. Né? E o fazer bem, às vezes, é uma interpretação equivocada. Né? Sim, gerar por exemplo, alívio, na verdade. Gera um alívio. Por quê? Se você coloca substâncias que pervertem esse sistema, que geram uma confusão, dão uma hackeada, né? As coisas que servem para a sobrevivência e para a reprodução da espécie não têm valor mais. É como se são desvalorizadas na bolsa de valores do sistema límbico, do nosso cérebro, entendeu? Então perdem o valor, igual real. Então, por isso que há situações de dependência em que a pessoa não come, porque não, já usou a droga, não precisa comer. Sim. E de todas as outras substâncias que geram uma neuroadaptação, o cérebro reprograma e fica como se aquilo de lá fosse altamente importante para a sobrevivência. Né? Você precisa. Então, tem pessoas que falam assim, olha, quando eu estou na urgência, né, eu fecho tudo, ninguém fala comigo, é como se eu fosse um robô, eu vou em direção daquilo e vou comprar a droga, vou comprar o cigarro. Exatamente. E porque fecha o lobo frontal. Né? A gente perde um pouco o juízo, perde completamente, porque aquilo de lá fica só na sobrevivência. O desejo que é mais maior importante para a espécie. Do que o mental, no sentido intelectual, cognitivo. O lobo frontal pré-frontal seria do juízo crítico, né? E gera dá um blackout, né? E aquilo de lá fica em função da sobrevivência. Quando a nicotina ela entra, ela altera a distribuição dos receptores nicotínicos de forma que quando você dorme em 6 horas, seu nível cai e os receptores ficam alucinados, sinalizando para o seu cérebro, olha, você vai morrer, você precisa disso aqui. Durante o sono. Vai ficar extremamente desagradável, então gera uma irritabilidade, e aí você é convocado a repetir o movimento e tem aquela sensação de alívio. E aí a distorção cognitiva que fica nossa, isso aqui é bom mesmo, hein? Como me acalma. Que coisa, melhor que meu terapeuta. Eu já ouvi muito isso. Então, quando a gente... Tanto é que isso gera uma relação afetiva, e tem gente que considera um cigarro, por exemplo, como o melhor companheiro. A amígdala cerebral é onde reserva a memória afetiva. Alzheimer não apaga a memória afetiva. Então tem gente com 20 anos de abstinência que fala, olha só, eu ainda gosto de cigarro, mas eu sei, né, com a parar de fumar,
com a parada da repetição do comportamento, o cérebro tem a oportunidade de se restabelecer, das coisas passarem a ter graça de novo. Tanto que alguns pacientes meus falam assim, olha, eu senti gosto das coisas, eu senti o cheiro das rosas, né? E os prazeres começam a surgir, né? Porque abre espaço, você muda o estilo de vida, faz mais esporte, que é uma recomendação da prevenção de recaída, você estimular hábitos sustentáveis de prazer e que gerem preenchimento, né, do sistema límbico cerebral. E com isso você enfraquece os caminhos já traçados de memória implícita, memória procedural, que é do motor, né, daquela coisa de colocar na boca. Você permite, quanto mais você repete aquilo e mais saliência, mais valor tem afetivo, você reforça as sinapses, que elas ficam tão fortalecidas que, sinapses entre os neurônios. Você não esquece, exatamente. Você não esquece. Aquilo de lá fica muito forte. E quando você para de fumar, por isso que é tão importante parar de fumar, você permite que aquelas sinapses encolham, como se fosse uma planta que não foi regada. E outras entram no lugar para fortalecer. Então, parar de fumar, parar de usar droga é uma coisa que gera mais bem-estar, porque permite que o cérebro se restabeleça, né? É óbvio que não é só... não é isso que a gente exige num tratamento, porque a gente vai caminhando, vai explicando, vai colocando isso para o paciente incorporar isso com um significado relevante, né? Mas a nicotina ainda tem uma perversidade que ela transforma todos os estímulos em mais salientes. Então o ambiente fica mais legal, né? Aquela folha de papel do trabalho, computador, nossa, né? Tudo fica mais relevante em volta. Então fixa mesmo. É um problema. A gente estuda isso, né? Eu e você, há tantos anos, e a gente vai ainda hoje, se você buscar um artigo, tem alguma coisa nova que a gente não sabia, né? Mas uma das coisas tradicionais que a gente sabe é que a nicotina não faz nascer, mas ela aumenta a produção desses chamados neurotransmissores, né? Nós citamos aqui, isso é uma coisa que eu falo muito com os pacientes que me procuram, que às vezes é engraçado, né? Porque a gente pode falar assim, não, mas o meu resultado é X% de alcance de abstinência por mais de um ano, né? Mas a gente tem que ver, por exemplo, no meu caso, que tem uma clínica para tratar de fumante, que quem vai no meu consultório já vai querendo parar de fumar. É diferente, a minha amostra, o resultado que eu obtenho ali com aquele tratamento não é o resultado normal, padrão das pessoas. A maioria das pessoas não para de fumar com facilidade. Há estudos que falam que só entre 3% e 5% sem ajuda profissional consegue parar o cigarro. Então, é bom que isso fique claro, né? Então, a gente, ao conhecer esses neurotransmissores, a gente fala mais, o que é mais falado, até pelo povão mesmo, é a dopamina. Eu citaria mais 3, que é a serotonina, o acetilcolina e a noradrenalina. E cada um desses neurotransmissores, eles têm um peso maior em determinadas áreas. Então, o que a gente sabe da dopamina, que é chamada do neurotransmissor da paz e da alegria e do bem-estar. Do reforçamento, né? do prazer, né? Exatamente. Assim, resumindo. A serotonina tem um foco forte na questão do apetite, ela reduz o apetite e ela aumenta a coragem. Depois eu vou explicar por que eu estou citando esses adjetivos aqui, a acetilcolina e a noradrenalina são mais voltadas para a área cerebral no sentido de concentração, de memorização das coisas, da memória, e outras áreas ligadas a essa parte mais cerebral. Então eu falo com meus pacientes o seguinte: você usa uma droga há 20, 30 anos, que aumenta todos esses neurotransmissores. Então, te faz mais em paz, mais alegre, com mais prazer, com menos apetite, com mais coragem, com mais capacidade de concentração. Imagine que você vai tirar isso tudo, você vai tirando o cigarro da sua vida. No primeiro dia, você tirou o aporte nessa quantidade desses neurotransmissores todos.
Aí eu peço a eles para lerem o que eu acabei de escrever, mas ao ler falar o contrário. Ou seja, se a dopamina aumenta a paz, vai ficar inquieto. A alegria vai ficar triste. Alguns chegam à depressão. O sentimento de tristeza é tão grande. Prazer é desprazer. O apetite, em vez de diminuir com a serotonina, aumenta. A coragem cai. Você fica inseguro, não sabe mais falar direito. For para uma festa, tiver que paquerar uma menina, não tem coragem. A capacidade de concentração diminui. Você consegue mais ler um livro. Uma cliente minha, professora de ensino fundamental, teve uma prova de matemática, que devia ser 2 mais 2 é 4, coisa do gênero, e ela pediu o filho para corrigir a prova, porque ela não tinha capacidade de corrigir a prova de meninos do ensino fundamental. A memória é a mesma coisa, a pessoa fica esquecida, tem gente que fica, enfim, deixa a coisa não deixa a panela no fogão, enfim, esquece chave quando vai sair de casa. E uma outra coisa muito reclamada também, que é a falta da dopamina, é a irritação, né? A inquietude, mas uma inquietude raivosa, né? Eu tenho um paciente, me lembro, que ele estava era o primeiro carro do sinal de trânsito, sinal fechou, sinal abriu. E ele não andou, demorou um pouco a andar, o de trás começou a buzinar. Ele saiu do carro e já tinha idade. Eu estava com o limiar baixo. Um sopro nele, acho que ele caía. Ele saiu do carro botando o dedo, fez o cara baixar o vidro da janela, o motorista Coitado. do trás, por causa da... Com medicação isso ajuda, tá, gente? Isso melhora, tá? Não é todo mundo. Então não. vamos lá, vamos falar sobre essa situação que a gente chama, assim, universalmente, de síndrome de abstinência. O que você tem na sua experiência dessa questão? O que é essa abstinência desses neurotransmissores provocados pela falta da nicotina, que é o que aumenta, não cria, né? A nicotina não cria dopamina nem serotonina, mas ela aumenta barbaramente a produção. O que você me fala sobre a síndrome de abstinência e como é que você lida com os seus pacientes no sentido de que, acontece isso, o que você deve fazer para combater isso? Quando se aspira a fumaça do cigarro, ela viaja através da corrente de ar até os pulmões. Aqui a nicotina atravessa diretamente o epitélio alveolar, penetrando na corrente sanguínea. Embora a nicotina possa interagir com uma gama de receptores e tecidos neurais, como veremos, é a sua interação com receptores específicos no cérebro que cria a dependência associada ao fumo. Em segundos, a nicotina é distribuída a milhões de neurônios no sistema nervoso central. Aqui, junto do mesencéfalo, a nicotina interage com os receptores nicotínicos de acetilcolina alfa-4 beta-2. A acetilcolina liga-se naturalmente a esses receptores, se bem que a nicotina, também chamada agonista dos receptores nicotínicos, tem alta afinidade com ambos. Localizados em neurônios pós-sinápticos, esses receptores compreendem 2 subunidades alfa-4 e 3 subunidades beta-2, que formam um canal para transporte de íons através da membrana. Quando 2 moléculas de nicotina ou um outro agonista unem-se ao receptor, o canal iônico é ativado. Olhando o receptor, notamos que está fechado. Mas a ativação pelo agonista dispara estímulos internos para abrir passagem a íons de cálcio, sódio e potássio. Isso dá início a impulsos elétricos, gerando um potencial de ação. Este sinal é rapidamente transmitido do axônio para a área de recompensa do cérebro. Aqui, o impulso estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina. A dopamina dispara sinais suplementares que estimulam o circuito de recompensa, gerando breves sensações de bem-estar, humor restabelecido e elevada atenção. Toda vez que o tabaco é usado, aumentam os níveis de dopamina. Entretanto, a nicotina é eliminada rapidamente, causando o declínio dos níveis de dopamina. O resultado, desejo intenso por mais nicotina. Com o uso contínuo do tabaco, os receptores nicotínicos alfa-4 beta-2 passam por alterações complexas de adaptação, representada por uma regulação positiva e dessensibilização.
Com o tempo, essas e outras pequenas alterações vão contribuir para uma forte necessidade do uso estimulado da nicotina para alcançar as recompensas do fumo. Em resumo, o uso frequente de produtos derivados do tabaco cria e aumenta a dependência por mais dopamina, mantendo o ciclo vicioso de dependência à nicotina. Reatribuir significados, né? Eu gosto muito do manual do Ministério da Saúde. Uma coisa que me impressionou muito quando eu comecei a fazer os grupos no NET era que eles faziam justamente isso. Olha, o tremor, né, na verdade, a dormência é o oxigênio chegando nas suas extremidades. E não deixa de ser. Né? Quando você coloca um significado positivo na abstinência, que é o seu organismo se estabelecendo, a dor de cabeça também é o oxigênio voltando a circular no seu cérebro. A cãibra é a circulação se restabelecendo. São coisas que dão uma outra valência. Você passa a não ver isso com terror e medo, e sim com o sentimento de caramba, agora sim finalmente estou dando uma chance para o meu organismo. Então, na área do comportamento e saúde mental, a gente trabalha muito com atribuição de significado, porque faz muita diferença. Em quem tem dor crônica, por exemplo, você reatribuir o significado da dor, o que acontece no seu organismo, nossa, você engaja mais na adesão do tratamento, né? Também eu tenho esse viés de que os pacientes no NET, eles buscam ajuda, né? E eles relatam pouca abstinência quando você medica. Né? E aquele que tem mais dependência de nicotina crua, assim, física, né? Aquele que fuma muito é o que mais tem sensação de ajuda, né, com a medicação. É um impacto que o Alberto chegava e falava assim, olha, Carol, quem que você acha que vai parar de fumar primeiro aqui? Olha, aquele que fuma 60 cigarros por dia. E era bater valer. Porque aquela senhora que tinha muito estresse e usava 2 cigarros por dia, a medicação não ia fazer efeito. Ia ter que trabalhar muito mais, ia ter que ressignificar. Apesar do consumo dela ser muito menor. O emocional. Isso já aconteceu comigo com uma paciente que fumava 5 maços de cigarro por dia. Ela parou de fumar no grupo antes de vários outros que só fumavam É um resultado impressionante. A medicação ajuda demais. Então, essa coisa de, não, porque tem gente que não para. Sim, mas não procurou ajuda? Não procurou ajuda? Exatamente. Procura ajuda e procura mais de uma vez. Não tem problema, porque é um aprendizado. É a formação de sinapse, né? Você tem ligado também aos seus movimentos, aprendizado de várias esferas. São várias camadas de aprendizado. Então, se me coloca para andar de bicicleta e dar um salto mortal, eu vou me esborrachar no chão primeiro. Na 10ª vez, talvez eu já esteja dando um saltinho, né? Quando você tenta, você permite que o seu cérebro sozinho faça já o milagre, né, do aprendizado. E parar um hábito é um aprendizado. Eu acho que uma das frases que mais comuns é que a média de cessação definitiva, se é que a gente pode chamar de definitivo, são 7 tentativas, né? Você tentar 7 vezes. Eu já vi de 5 a 10, eu já vi um artigo que, quando a gente está fazendo uma nota sobre cigarros eletrônicos na ABAD, que era de 30 a 40 até, né? Então, é importante a pessoa continuar assim com os profissionais, e é importante que os profissionais saibam disso, que não é falta de vergonha na cara, né? Você vai tentar, e a própria exposição da pessoa lá, o João Paulo Lotufo, ele fala assim, os grupos dele, ninguém sai. Mantém, porque um vai ensinando o outro, vai se mantendo. Que o protocolado tantas semanas, né? Vai ouvindo aquilo de lá protege. Os pacientes em grupo que ficam mais tempo, tem muitos que param de fumar e continuam no grupo. Eles são importantíssimos para quem está entrando no grupo, para inspirar. Modelagem, né, de comportamento. Sim. Então, assim, não desista. Porque uma hora você vai aprender, assim como se me colocarem para dar um salto mortal de bicicleta, uma hora eu vou aprender. Eu vou usar capacete, eu vou usar joelheira, eu vou usar tudo para me proteger. Você mencionou aqui algumas vezes, mas a gente não detalhou. Eu queria que você detalhasse o que existe hoje disponível para um profissional tratar um paciente para tentar chegar na cessação, que a gente considera cessação 1 ano sem fumar. O que existe hoje de tratamento? Fala para as pessoas. Sim, pelo SUS tem o adesivo de nicotina, a goma de nicotina e a bupropiona. Isso tem um nome, né? Que indica o que é, né? Terapia de reposição da nicotina. Sim. Mas explica
que é importante no início você repor a nicotina? Sim. Assim como os receptores vão sentir falta da nicotina, é importante você dar uma outra via de reposição de nicotina no sangue e que forme um platô, que não seja em picos, como o puff que você dá no cigarro convencional ou no cigarro eletrônico. Agora, outro daqui 1 hora, outro daqui outra hora. E é interessante que o filho da assistente social do Projad, ele se colocou, né? Eu acho que ele vai ser um ativista, já convidei ele para ser ativista. Ele parou de usar cigarro eletrônico e o que venderam para ele era que ele usaria um puff com maior potência de nicotina para usar menos. E foi exatamente o contrário. Ele começou a usar para existir. Ele começava usando no dia e terminava usando e dava 1000 puffs ao longo do dia. Então, justamente, a farmacologia é super importante, né? Por isso que cigarro eletrônico nunca vai substituir como tratamento, porque quando você coloca na pele, primeiro que você já tira a associação comportamental, aquele reforço das sinapses do seu braço indo para a sua boca. Não só esse comportamento, o braço indo à boca, são vários, né? São vários, tirar associação o maço de memória, de cigarro do bolso. Sim. Mexer no isqueiro, né? Tudo isso reforça se esvai a memória. quando você está usando Sim, um adesivo. outra forma de reposição de nicotina. A nicotina que a gente tem, a terapia de reposição é pela pele, né? E forma uma lenta subida, né? Em um platô, que depois, ao longo do outro mês, você consegue adaptar o cérebro a uma dose menor. E os porque adesivos não faz são projetados para ficarem na pessoa, aderidos à pessoa por 24 horas, você vai substituindo. Existem caixinhas com 7 unidades, é o que eu costumo usar inicialmente, que às vezes a pessoa tem alergia à cola, não tem alergia à nicotina, que já é usuário, mas às vezes a cola do adesivo a gente tem que trocar de marca. Então, para o jeito de não gastar dinheiro, eu inicio com 7 e depois tem 3 dosagens, né? Normalmente 28 miligramas, 14 e 7, e as gomas uma dosagem um pouco menor. E em que momento você acha que tem que usar alguma coisa a mais e o que são essas coisas a mais que estão disponíveis? Além do adesivo, além da terapia de reposição. Na psiquiatria, em quem tem comorbidade como transtorno bipolar, esquizofrenia, que são considerados transtornos mentais graves, nem todo mundo com transtorno bipolar é grave, mas tem alguns que são desse extremo mais grave. Existem revisões sistemáticas que falam da vareniclina, né, e terapia combinada junto com a vareniclina. Mas existe um apagão. Combinada? Às vezes usando bupropiona, né, junto com a vareniclina, e aí vai muito de você dançar junto com o paciente, saber o que funciona, o que não funciona, você reavaliar, ver se ele está conseguindo fazer as metas de redução de cigarro, né? A vareniclina ajuda bastante quando você tem uma comorbidade psiquiátrica grave. Fora isso, é importante ser combinada, né? Eu também vejo muito resultado quando é bupropiona, adesivo. Se não consegue, não pode usar bupropiona por ter tido já alguma contraindicação, nortriptilina, né? E já tratei pacientes com depressão que falaram, não, eu quero parar de fumar mesmo deprimido. E aí com a nortriptilina eles conseguiram, né, parar de fumar e foi o paciente ficou muito agradecido, né, porque matou 2 coelhos numa cajadada só, né? E, inclusive, parar de fumar, parar com a nicotina, melhora também os sintomas depressivos. Então, não de início na abstinência, mas você tratando a abstinência, depois você melhora. Tanto que existe uma revisão sistemática que fala que é igual a tratar com antidepressivo e estabilizador do humor. Então, é central. Isso eu passo para o paciente consegue entender e se motivar, né, para a adesão e depois ver a melhora gritante. A vareniclina teve um apagão no mundo, né? Só o Canadá que produz a apovareniclina. E a gente está tentando aí, né? O pessoal está tentando se unir para poder, né, de repente, mobilizar o governo para também produzir. O Paulo César Corrêa, que é o diretor da Comissão Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, está defendendo um movimento para que a gente consiga a vareniclina. E citizina. Deixa eu voltar atrás. Como a Carolina Costa falou, o SUS ele oferece a terapia de reposição de nicotina e oferece a bupropiona, que é um antidepressivo, mas que na verdade a ação dele
para a cessação não é como o antidepressivo. É uma coisa que foi descoberta ao acaso. Você sabe que eu vi um documentário que eu descobri como é que essa coisa aconteceu. Era um documentário verídico, as pessoas que estavam lá falando, os pacientes, eram pacientes de verdade, não eram atores, e um psiquiatra de uma cidade estava fazendo um tratamento num grupo de depressivos, e ele resolveu mudar naquele grupo e começou a usar a bupropiona para tratar um grupo de depressivos. Ele não tinha rigorosamente nenhuma intenção de mexer com o tabagismo dos pacientes, apesar de que todos eram tabagistas, mas não era o foco do grupo dele. E aí ele reparou que ao as pessoas usarem a bupropiona, vários pararam de fumar sem que aquilo tivesse sido trabalhado pelo grupo. Aí ele ligou para uma colega dele de outra cidade, também professora universitária, e falou: olha, aconteceu um fenômeno aqui que eu não sei explicar, mas você que tem interesse em nicotina, em nicotinismo, você podia explorar mais isso. Aí contou para ela o que aconteceu, e ela começou a estudar a bupropiona. E quando você pega a brochura da bupropiona, que o laboratório apresenta a droga, eles dizem: nós não sabemos como a bupropiona funciona. Não é a ação antidepressiva, é algo que a gente não sabe ainda. Acho que já sabe hoje em dia um pouco, né? Eu nunca li, não. É sempre essa história que eu me deparo e que tem ação antitabágica independente de sintomas depressivos, e é isso aí. Então essas duas coisas são ofertadas pelo SUS. Estamos com uma dificuldade muito grande. Sim. Segundo o coordenador, numa reunião que eu participei, o coordenador do Programa do Rio, desde setembro, em conseguir esses adesivos. Né? Parece que o governo lança a concorrência, né? Como é que chama? A licitação, ninguém comparece. E aí a gente volta. Não é impossível você parar de fumar sem essas coisas. É bom lembrar que eu que parei de fumar no meio da década de 80, não havia nada naquela época. Aquilo ali era no peito e na raça mesmo, não havia adesivo, goma de mascar, antidepressivo, nada. Era você com você e vamos nessa. Eu me dei bem, assim, a gente fez uma parceria boa, eu e minha esposa. Minha esposa é psicóloga e ela também fumava, e nós paramos juntos. Acho que uma coisa ajudou a outra. Eu acho que um casal, quando para junto, tem que tomar cuidado para não brigar e se matar. Avisa. Mas passa. Mas aliás, é uma coisa dos padrinhos e das madrinhas. Eu uso muito isso no tratamento de tuberculose, que é um tratamento também difícil, tem muita gente que abandona. E a gente elege alguém para você, sua madrinha ou seu padrinho do seu tratamento, pode ser mulher ou homem. Elege alguém. E aí essa pessoa tem um jeito maior de pedir ao paciente que ela é madrinha ou padrinho, para que ele não abandone o tratamento, né? E eu acho que o fumante que quer parar de fumar tem que eleger também alguém. Com você eu vou dividir tudo que eu estou sentindo. Uma outra coisa interessante que eu faço com os pacientes, que é a seguinte: eu divido a folha ao meio, uma folha grande, fica dividida ao meio com uma linha. De uma linha aqui eu desenho um anjo, de outra linha eu desejo um capetinho muito pequeno. Muito bom, explorando a ambivalência. E aí eu falo: olha, você não é nem o anjo e nem o capetinha. Você vai ficar no meio, aí eu desenho um olho, como um observador desses dois lados. E você, tudo que for sobre cigarro, que você achar, isso aqui quem falou foi o anjo, você anota na coluna de cá. E isso aqui foi o capetinho, você anota na de cá. Você sabe que isso depois, no futuro, ajuda os caras, porque às vezes ele tem recaída e eles leem aquilo. Por exemplo, no lado de cá do anjo está assim, né, chega, por exemplo, hoje é sábado, na sexta-feira, amanhã eu vou parar de fumar. Aí escreve: amanhã eu vou parar de fumar. Quem falou isso foi o anjo. Aí no outro lado, daqui a meia hora, 40 minutos, o outro lado diz assim: mas sábado não é dia para parar de fumar. O dia para de fumar, tradicionalmente, é segunda-feira, dá muito mais certo, é muito melhor parar na segunda. Agora tem um fim de semana, você vai sair, vai pro bar. Aí ele, escreve aqui, porque esse conselho é para você não parar. E é muito interessante que as pessoas não se tocam. Teve um menino que estava sob risco de perder uma perna. Nossa. Uma doença por trombos numa das pernas. E aí ele dizia assim: não, eu vou parar de fumar se eu corro risco de perder a perna. Aí o outro lado dizia, uma hora depois: quantas pessoas têm esse trombo e não perdem a perna? Só você que vai perder a perna?
Maravilhoso, porque você fez de uma forma muito simples algo que a gente faz curso sobre, que é o roleplay consensual, é para exploração de ambivalência, é quase um psicodrama. Você resumiu, Não, vou isso, passar isso a dá adotar. certo. Dá. As pessoas, e eu peço a elas para me entregarem essas folhas depois de algum tempo, ou fazerem uma cópia, quando já tem bastante, porque às vezes são páginas, né? Nossa, Páginas. fantástico. Isso serve, por exemplo, para a pessoa que quer perder peso, né? Eu não, vou comer Vou só falar essa... com o Irismar Reis, ó. Deram uma resumida aí. A pessoa quer perder Fica peso, a aí o dica. capetinha diz assim, não, mas só uma torta, só um pedaço de torta. O que essa torta vai fazer para o seu peso? Você já está fazendo uma dieta tão rigorosa. Mas Muito vamos lá. bom, fantástico. Vou levar para a vida. Varene Clina, vamos ver se o SUS começa... Vamos ver se o Paulo César e a Sociedade Pneumo e de repente a BEADS também fazem um bloco grande para justificar que as pessoas precisam, né? A gente tem que entender, às vezes a gente faz programas sobre tabagismo, nicotinismo, e as pessoas, pô, mas esse programa é tão sério assim? Eu acho que até as próprias pessoas, quando pegam um cigarro, eu estou para pesar um cigarro, que eu não sei quanto pesa e nunca medi também, mas é uma coisa assim, com poucas gramas, né? Como é que isso pode fazer mal? Como é que isso pode matar 8,2 milhões de pessoas? Sim. Não é? E engraçado desses 8,2, engraçado é maneira de dizer, de 8,2 milhões de pessoas que morrem por ano, que é um holocausto mais 25% por ano, 1.200.000 pessoas não eram fumantes. Eram fumantes passivos. Quer dizer, o troço é tão ruim, tem tanta substância ruim que mata não tem nada a ver, vive tá matando. só no ambiente. É um negócio. Quem não tem nada a ver está levando a conta. E para a gente passar a lei dos ambientes livres, você lembra? Diziam que os restaurantes iam quebrar. Sim. Os garçons iam ser todos demitidos. Eles querem meter o medo. Se sentem mais necessários do que são de verdade. Estão fazendo isso agora com a questão do que foi o tema mundial. Não, a questão da produção dos agricultores. Os agricultores que não plantaram cigarro vão à falência. A gente não tem como fazer outra coisa. Ah, sim. Já que você puxou cigarro eletrônico, como é que você está lidando com essa febre criminosa que está acontecendo no mundo e que o Brasil, por incrível que pareça, continua resistindo formalmente, né? Como é que você lida com essa novidade, entre aspas? Eu fico chocada como que um produto, né, que a gente sabe que faz muito mal para a saúde mental dos adolescentes, né, que estão em formação, estão em desenvolvimento cerebral até pelo menos 21 anos, ficam expostos a esse grau de nicotina e ainda querem usar isso como algo... Não, mas já existe cigarro convencional. Qualquer produto, se fosse um biscoito no supermercado que matasse 1 a cada 2 consumidores, já teria parado de existir, já teria sido muito cancelado, né? Mas eles usam visualmente coisas atrativas, estímulos supranormais, e mesmo assim as pessoas e distribuem. A gente não pode... Eles estão de parabéns com a maldade, né? Com a antiética, porque realmente isso falta. Então, talvez por isso que eles ainda estejam aí. O Drauzio Varela considera, e recentemente ele disse isso num vídeo, e eu editei esse vídeo, ele considera que essa indução das pessoas... sobretudo os jovens, né, a começarem a fumar, estratégias de marketing brilhantes, né? As empresas que fazem o marketing para essas indústrias do tabaco, eles escolhem a dedo, são as melhores do mundo, aonde for que tiver que fazer uma propaganda de cigarros, e vai dormir coloca a cabeça no travesseiro depois disso. Tranquilamente. O Drauzio diz que ele considera o maior crime da história da humanidade. Ele acha que rivaliza... Não, ele não acha, não. Ele acha que o outro crime é maior, que foi o da escravidão. Ele diz que abaixo da escravidão, a iniciação no tabagismo promovida por essa turma, e agora eu tive uma notícia semana passada ou retrasada de que o presidente da BAT parece que vai ser um brasileiro. Né? Eu vi, você E não é o primeiro, aliás. Não é o primeiro que assume esse protagonismo. Um compatriota nosso, né? Coloque a cabeça no travesseiro, hein? E tente dormir. Sem um calmante. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente está falando aqui com um oncologista, o Dr. Drauzio Varela, justamente dessa questão do câncer. Não sei, você não chegou a atendê-la, né, o Drauzio? Não.
Não. Fabiola, o cigarro dizimou a minha geração. Dizimou. Você não imagina quantos amigos de adolescência, de infância, eu acabei tratando como oncologista depois com câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer em várias localizações, que foram provocados pelo cigarro. Sabe? Por isso que a gente tem que bater pesado nessa gente, nessa indústria criminosa que fica aí viciando as nossas crianças. Cigarro eletrônico também, né, Drauzio? Exatamente a mesma estratégia, exatamente o mesmo crime, revestido de uma outra forma. A gente começava a fumar, velho, na minha geração, eu fui fumante, a gente começava a fumar sem saber que o cigarro fazia mal. Eles não deixavam, eles dominavam a publicidade e com isso dominavam a imprensa. Ninguém podia publicar nada contra o cigarro. Isso foi o maior crime da história do capitalismo. Eu só consigo pensar num crime maior que esse, que foi o da escravidão. Porque nenhum crime provocou esse genocídio de populações pelo mundo inteiro, como o cigarro fez. E agora estão fazendo a mesma coisa com a criançada, dizendo que esse cigarro eletrônico é uma fumacinha que não faz mal nenhum, quando a gente sabe que está ali para viciar as crianças em nicotina. Olha, só para a última frase, nicotina vicia mais do que o crack. Não estou falando isso porque eu li num compêndio. Estou falando isso com 34 anos de experiência em cadeia. Pega as pessoas, saem do crack, vão parar da Cracolândia, vão parar na cadeia. Chega na cadeia, não tem crack. Eles param sem sacrifício nenhum, mas não conseguem parar de fumar. E era assim no Carandiru, lá atrás também. Os que conseguiam parar de fumar crack não conseguiam parar de fumar cigarro. É uma droga com maior poder de causar dependência. Sem calmante. Mas fala mais de cigarro eletrônico, você falou pouco. Eu te interrompi. Não chega gente pedindo, né? Até porque eu lembro de uma palestra de João Paulo Lotufo que ele falava assim, olha só, eu fui lá tratar jovens, né? Porque ele é pediatra. Veio um com curiosidade para saber qual era e o outro para sei lá o quê, para ver como é que tratava. Enfim, tem uma plasticidade no organismo que eu percebo claramente quando eu tinha meus 30 anos de idade, né? E quando eu tinha meus 20 eu ficava acordada, né? E tudo bem, e seguia a vida. Nos meus 30 já não, 40 menos ainda. Eu fico, né, um mês inteiro para você se recuperar. Então, é muito diferente você ter a concretude do prejuízo no seu corpo. Isso não existe. Você precisa de um ativismo, falar sobre manipulação, falar sobre estética, que é uma coisa que o EAT, né, faz durante as aulas, não, durante as intervenções. Então, são outros... Você não pode achar que a criança e o adolescente é um mini adulto. Né? E a gente perde essa noção porque não é uma geração como a nossa. A gente não pode pensar assim, quando eu era criança, era assim assado, então eu vou repetir aqui, porque já é uma outra geração. Então eu acho que é um desafio enorme, porque tem salas de aula com cheiro de banana, com cheiro de tutti-frutti, com cheiro de melancia. Lá na universidade? Não aparece, não na universidade. Salas de aula do colégio, Sim. de colégio. Sim. Né? Os relatos banheiro, que vêm então, para mim. eles falam, né? Não sei do banheiro, porque agora eles não precisam. Parece um pendrive, parece um iluminador. Mas tem a então, fumaça, né? Tem esse requinte. Às vezes o professor repara não na necessariamente. Não necessariamente. Já tem dispositivo sem fumaça. É um perfume. Então, assim, imagino quanto que isso vai lesar essa geração, que já não tem tantas habilidades emocionais. Tem trabalhos que falam que o QI reduziu, né? Porque eu mesma não sei o número de telefone das pessoas mais. Né? Meu cérebro está sendo subutilizado porque fica tudo no celular. A gente depende muito mais de tecnologia e isso tem um revés. E ainda entra a nicotina, que altera o sono. As crianças usam durante sábado e domingo e ficam no NIC-SIC, que eles chamam, né? Assim, a intoxicação de nicotina dura ao longo da semana toda, vômito, cefaleia, abstinência incrível, porque não é só nicotina plantada, é nicotina com ácido benzoico, então é super nicotina. Sal de nicotina. Sal de nicotina, então causa uma super dependência muito mais rápida e muita abstinência. E isso afeta o aprendizado na escola, reduz o repertório de atividades prazerosas, né? Afeta, a Estela Martins estava falando que os adolescentes que ela atendeu tinham uma capacidade pulmonar muito mais prejudicada
de uma forma muito mais rápida do que antes. Fora os que desenvolvem doença gerada por esses... Pneumonite química, né? Porque vai saber o que tem lá. Né? Dos brônquios, da mucosa dos brônquios. A doença que chamam de EVALI, eu gosto de chamar de EVALI, mas que é uma doença nova, uma nomenclatura que surgiu de 2019 para cá, não existia. As pessoas falam que o cigarro eletrônico gera redução de danos, né? Cruz credo, que se dane, é a estratégia de que se dane. Quando que a gente via adolescentes sendo internados por fumarem? Quando, né? Adolescentes terem submetidos a transplante pulmonar, inclusive deve ser o programa da semana que vem aqui nosso. Tem um grupo fazendo transplante pulmonar aqui no Rio de Janeiro e eu queria que eles passassem a expertise deles. Mas quando que a gente via isso em crianças de 16 anos se internando no CTI porque fumaram? Isso é uma coisa nova. E eles tentam minorar, dizer, não, porque é a vitamina E que botam, é porque é THC que botam. Não se sabe, imagina, talidomida também era assim, né? Isso. Talidomida, heroína. Heroína era produzida pela Bayer, né? E, enfim, era para dor de dente, para não usar ópio. Vamos mudar aqui. Você não pode falar, você só pode falar com o tempo. Você tem fases de tratamento, fases de observação. Isso. Quando vai para o mercado, ainda continua, exatamente, mais de 10 anos. Pelo amor de Deus, gente, muita o câncer de pulmão ser associado ao cigarro levou mais de 50, né? Para provar, né? Porque o pessoal ficava, não é isso, não é aquilo, como não? E a gente tem um momento agora que é uma coisa... Nós somos, vou repetir, para ficar bem claro, porque eu tenho maior orgulho disso, né? Nosso país é um dos mais avançados no controle do nicotinismo no mundo, no planeta. Uma decisão brasileira é analisada por outros países que repetem as nossas decisões, né? O movimento é muito forte. Por outro lado, ou seja, nós não temos que necessariamente aprender com o que os outros países estão fazendo para controlar o uso de nicotina, porque nós somos um dos países que menos consome nicotina no mundo hoje. Passamos de 32% há 30 anos, passamos para 9% da população de fumantes. A gente sabe fazer política de saúde pública. Sabemos fazer política de saúde, mas temos que enfrentar uma indústria pesada que, em qualquer uma das políticas públicas que nós já construímos, nosso arcabouço jurídico é bem grande, interferiu em todas. Não pode botar foto em massa porque nós não temos condição de botar foto em massa. Não pode proibir o fumo em ambientes fechados porque isso vai prejudicar os restaurantes. E eu fui a reuniões... Muitas falácias como lógicas. Se fosse dono de restaurante. Eu vi os caras dizendo isso, os restaurantes vão quebrar. Quando já vi uma experiência que eles obviamente sabiam de Nova York com o Michael Bloomberg, que não quebrou restaurante nenhum, ao contrário. A desinformação é muito perversa, uma né? desinformação intencional. Né? É um negócio muito duro. É para fazer mal. E o cigarro eletrônico, as pessoas têm que entender o seguinte, imagina você ter um comércio, você produzir algo em que naquele país, por exemplo, no mundo, 160 milhões param de consumir aquele seu produto porque adoentaram-se gravemente. Fora os que adoentaram levemente, mas os que se adoentaram gravemente param de consumir o produto. 8,2 milhões morrem. Obviamente, não consomem mais aquele produto, só no plano astral sonhando com o produto. Como aquele suicida daquele filme, que eu esqueci o nome, que ele já morreu, mas está lá no metrô, e ele quebra uma máquina de vender cigarro e fala, eu só queria Ghost, eu só queria uma tragada. What, you don't believe me? You think I fell? You think I jumped? Well, fuck you! It wasn't my time! I wasn't supposed to go! I'm not supposed to be here! Oh. Oh, I'd give anything for a drag. Just one drag. You all right? Mas, enfim, ou seja, um mercado que perde quase 200 milhões de pessoas a cada ano tem que repor. E as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, não estavam mais repondo. As crianças não estavam mais fumando, diziam que aquilo é coisa de antigo, coisa de velho, fedia. Eu editei vídeos em que eles falam isso. Eu não iria fumar mais aquela coisa horrível, mas
eu experimentei um negócio que era melancia com morango e a partir daí eu me... Para eles não é cigarro, né? É outra Para eles coisa. é um produto. It all started when I was in junior year of high school. I was about 15, 16, somewhere around there. And it was during football season, right? And I was playing, but I was injured. So me and the rest of the kids that were on injured reserve would, vape before games, right? There was definitely a lot of pressure to use e-cigarettes and vape because mostly everyone at my high school did it, and if you didn't do it, you were pretty much like not cool, right? So the fact that you wanted to fit in with the group and whatnot, there's definitely a stigma like if you didn't do it, you were weird. The mango was the first flavor that I really went with, and it was fruity, fresh, and it tasted good. Once Juul took the fruit flavored pods off the market, most of the people that were vaping and using Juul moved to mint and menthol. If the Juul started off only with tobacco flavored pods, I don't think most people would have even started on that because the stigma of tobacco would be gross to them. But the fact that it was a fruity flavor like mango really got people on it. O preço mínimo de cigarro brasileiro é menos de $1. É R$5. É o preço mais baixo que se pode vender cigarro no Brasil é menos de $1. Não, fora o que se vende por aí, assim, que chamam de mata-rato, né? E que é absurdo porque você vai nas populações que precisam mais dos seus direitos humanos, que precisam mais do seu trabalho, da sua força de trabalho, e adoece e propaga a pobreza mais ainda. Uhum. Né? Eu tenho pacientes que se tratam no INCA. Eu estou fazendo tuberculose uma vez por semana num município chamado Duque de Caxias. Eu tenho pacientes que se tratam no INCA que não têm dinheiro da passagem. Faltam, às vezes, uma sessão de radioterapia porque não tinha como chegar no INCA. Ou seja, você primeiro pega a pessoa, acaba com o dinheiro da pessoa, adoece a pessoa e depois que se dane. Uhum. É a pessoa que se vire. Carol, eu vou trazer aqui novamente, fazer uma menção aqui, a Dinalva Rita. Dinalva Rita também fez um comentário, excelente informação. Ou seja, ela está resumindo o programa como... Compartilha, tá, Dinalva? Por favor. Mas eu queria fazer um programa com você sobre outras drogas. Você topa? Claro, com Só certeza. sobre o mecanismo de adoecimento, por quê, né? Com não falamos certeza. hoje, vou ficar devendo, não induzir você também a falar sobre a questão da terapia comportamental um pouco mais, né? Que é muito usado faz parte, né? Terapia cognitivo-comportamental, fica para uma outra vez. Mas encerra você o programa, agradeço, Geraldo. Encerra você o programa. Geraldo é o nosso operador aqui, que sem ele, Geraldo Rodrigues, o programa não iria ao ar, né? Encerra você o programa. Qual seria a sua mensagem, assim, mais enxuta? Temos, acho que, 2 minutos. Mais enxuta para você dizer para as pessoas em relação ao cigarro e à saúde mental. Não há saúde física sem saúde mental. Mens sana in corpore sano. Exato. Não há como se tratar, como ter energia para cuidar do corpo sem saúde mental. E a saúde mental, ela está altamente ligada historicamente com a venda de nicotina. É uma população marginalizada, é uma população que fica, né, sem os seus direitos básicos, a gente precisa falar por eles. E, na verdade, a nicotina não é periférico, é central para o tratamento do transtorno mental em geral. Né? Depressão, ansiedade, psicoses, aumenta a hospitalização, aumenta a taxa de suicídio, aumenta o nível de medicação que você vai precisar usar, porque eles diminuem o nível sérico, né, o nível no sangue das medicações, então você vai usar mais medicação para você poder se estabilizar. O tratamento na saúde mental, ele funciona
E é importante incluir o tratamento de nicotina como central, porque reverte em vários benefícios, inclusive em menos medicação. Não é um mal menor, né? Não é um mal menor. Muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Ouvintes, Prazer bom final é de meu. semana.